E aí, time, começando aí mais um vídeo do podcast Cruz Maltino, hoje na rua, num cenário diferente aqui, pra gente falar do jogo, né? Do jogo de hoje, os desfalques, as preocupações que nós vascaínos já temos que ter, né? No decorrer do campeonato daqui pra frente e ainda hoje, né? Diante do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. A gente viu que durante a semana teve ali o seu primeiro jogo, vencemos, teve vários disse-me-disse, né, em que depois a própria televisão mostrou em que a confusão em si veio mais por parte do Atlético Paranaense, e agora temos aí imagens, né, do nosso segurança em que tentaram botar a culpa nele e no final das contas ele ainda estava fazendo o seu trabalho. Muita gente querendo queimar o jogo, o segurança, o Betinho, mas enfim, isso daí eu acho que agora já é coisa do passado, é focar nesse jogo aí diante do Atlético Paranaense e vencer, porque o jogo hoje é difícil, o jogo é muito complicado. E eu vou falar para vocês o seguinte: ontem, né, na noite de ontem a gente recebeu via imprensa, tanto o Fábio Azevedo quanto o Lucas Pedrosa trouxe a informação de que o Adson fará uma cirurgia, tá, com a fratura na canela, né, no osso da tíbia. E ali é bem complicado e ele optou, né, por fazer uma cirurgia. Há pessoas ainda que diz que ele irá jogar hoje, mas eu particularmente acho que não irá jogar. A gente vai ver aí no decorrer se ele vai estar relacionado para a partida, se ele vai estar apto a jogo, né? Uma coisa é certa, mais um jogador aí que está preocupando. Temos aí o Jair, temos o Paulinho, que para mim, na minha opinião, é o jogador que mais falta está fazendo ao time do Vasco. E agora tem o Estrela também, a gente não pode esquecer do Estrela, que optou por fazer uma cirurgia, né, algo dele ali, genético, e vai consertar esse pequeno probleminha. E agora o Adson que vinha, né, de certa forma, muito bem jogando as partidas, conseguiu adquirir confiança, conseguiu mostrar, né, que o futebol dele seria muito útil ao Vasco. Enfim, infelizmente, né, o Adson não vai poder estar aí até o final da temporada, né, vai ter um tempo para poder estar se readequando, se readaptando após a cirurgia de 10 a 12 semanas aí. A gente pode botar 3 meses de recuperação. Eu vou trazer para vocês aqui o amigo Mumu, que está do meu lado aqui, para poder dar a opinião dele sobre essa situação do Adson. Fala, rapaziada, tudo bem? Bom dia pra vocês. Estamos aqui, né, gravando num local diferente. Estamos na correria do dia, fazendo a live, nossos patrocinadores. Em relação ao Adson, cara, assim, é uma pena. A gente perdeu um jogador, um potencial muito grande, vinha ajudando bastante dentro da temporada. Infelizmente o Vasco vem tendo esse problema crônico de jogadores que se destacam e acabam se machucando. A gente teve a situação do Paulinho, que quando chega, vai bem, consegue jogar, se machuca no início do ano. A gente tem o Jair também, que é um cara que vem do Atlético Mineiro e que ajudou bastante o Vasco. Teve ali suas atitudes também que contestou um pouco às vezes, mas é um cara que ajudou muito o Vasco também na temporada. E aí você vê o menino Estrela, que vem da base, começa a jogar, começa a se desenvolver, também acaba se machucando e acaba tendo que sair, tendo que fazer uma cirurgia. E agora a gente também está observando o caso aí, né, que infelizmente o Adson ficará aí cerca de 10 a 12 semanas fora, né, porque ele vai fazer essa cirurgia na tíbia e, querendo ou não, vai ser um desfalque tanto. O torcedor do Vasco não tem paz, né, porque a nossa ideia era, poxa, agora a gente vai ter ali o Jean para o lado esquerdo, um cara que trabalha bem a bola, vem por dentro para ajudar o Paê a dialogar. E a gente já teria o Adson que faz isso pelo lado direito, que vai trazer por dentro. Então a gente ia ter um jogo ali muito bem, né, amarrado por dentro. E aí ia ver os laterais passando bem à vontade ali para fazer o corredor. E quem iria ganhar muito com isso era o Verratti, que estaria ali na frente para poder receber essa bola. Mas agora, mais uma vez, uma lesão nos tira um jogador. E sim, a gente vai ver agora o Jean, creio eu, que pelo lado esquerdo, que é a posição primária dele. O próprio Emerson Rodrigues pelo lado direito e o Verratti à frente, que eu acho que é o time que vai entrar amanhã com os 3 atacantes. Caso sim, de certa forma, o nosso técnico opte, né, em mudar a função do time e ir para um 4-4-2, aí ele pode ser que ele não precise usar os 2 sistemas. Porque assim, a minha falha é em cima de quê? Você vai utilizar eles, não dando tão certo, não tem quem colocar. Você tem o Ryan, que pode fazer ele pelo lado direito, você tem o Eric Marcos, que pode fazer pelo lado esquerdo.
mas são meninos que oscilam muito. O Ryan vem entrando muito bem, a gente tem que falar a verdade, mas é aquele jogador para ir pro segundo tempo, para jogar como titular não dá ainda, é muito peso para ele, mas sim, a falta do Adson vai ser muito grande e eu espero que ele possa se recuperar bem, né, a cabeça no lugar, porque eu sei que o psicológico dele pode dar uma balada, porque ele vinha bem. É a primeira temporada que o Adson joga muitos jogos. Ele veio do Corinthians, né, e foi pro qual o time dele lá na França? Pro Nantes da França. Assim, ele jogava pouco, ele era ali um reserva que entrava nos jogos. No Vasco não. E no Corinthians ele entrava bastante, só que sempre no segundo tempo, ali com 25 minutos faltando do jogo acabar. No Vasco não, no Vasco ele é sim um cara que é titular, joga 90 minutos com alta intensidade, carregando a bola, fazendo aquele jogador que sobe e desce o tempo inteiro. Então, querendo ou não, isso traz pra gente, cara, uma falta muito grande. A gente sentiu muito quando o Paulinho que fazia esse papel, né, acabou saindo e agora a gente tá sentindo, vai sentir aí com a saída do Adson. O Vasco tem 5 dias para poder correr atrás aí de um novo jogador para colocar no lugar. Agora vamos ver se vai conseguir fazer isso a tempo. Bom, uma coisa certa também, né, Mumu? O Pedrinho agora, depois dessa daí, vai ter que rever a posição, né, em que tem de contratar. A verdade é essa daí. Mas, enfim, a gente pode falar aqui também, sabe o quê? Sobre o suspenso, né? O Paulo Henrique suspenso, não vai enfrentar este jogo diante do Atlético Paranaense. Mas em contrapartida, tem um jogador que, de certa forma, muito torcedor estava preocupado com ele, se ele iria jogar, e é um cara que hoje é o titular absoluto, incontestável, que é o João Vitor. E ontem ele treinou normalmente lá no CT Moacir Barbosa, na parte da tarde, como a gente vem falando os horários dos treinos. E de certa forma isso daí deixa o torcedor um pouco mais tranquilo, né? Já que voltou a treinar, muita gente questionou que ele estava sentindo a posterior, né? E ele voltou a treinar normalmente diante do treino de ontem à tarde, né? Não, sim, cara, assim, eu vi que ele, a informação foi até do Joel Silva, que ele treinou ontem normalmente e tal, então assim, é importante, a gente sabe que é o melhor zagueiro que a gente tem dentro do elenco do Vasco, querendo ou não, se a gente perde ele, seria uma preocupação maior, porque aí você teria de novo a dupla Léo Pelé e também o Maicon. A gente sabe que o Léo Pelé tem a sua qualidade, mas não vem vivendo um bom momento, psicologicamente não estava ali conseguindo corresponder bem dentro de campo. A gente viu até a preleção dele que, pô, emocionou, a gente viu a resiliência que ele tem, porque querendo ou não, por tudo que ele passou, até pela aquela brincadeira que eu já deixei minha opinião algumas vezes, né, que é uma brincadeira fora da hora que aquele comediante acabou fazendo, obrigado. Então, querendo ou não, ele poderia estar ali, pô, cara, triste, mas não. Ele, cara, eu tô feliz porque eu entendo que o Vasco, né, hoje a gente vai ganhar, que foi no jogo de segunda-feira. E assim, que o Vasco vem com a mesma energia. E é importante você repetir time, para você repetir movimentos, para você fazer com que o time ele possa estar mais entrosado um com o outro. E lembrando, né, o João Vitor tá jogando pelo lado esquerdo, né, porque o Maicon vem jogando, então ele tá jogando um pouco pelo lado trocado. Não sei se isso pode estar forçando um pouco mais a parte física dele e ele acabou sentindo essa posterior da coxa. Mas sim, treinou, tá normal, vai pro jogo e é isso que importa. É que ele vai estar ali para nos ajudar, né, no jogo de logo mais aí, né, contra o Atlético Paranaense. E eu já disse, meu placar, vou logo adiantar. Eu falei, é 2-1 o primeiro jogo que foi segunda, 2-1 esse e 1-1 em Curitiba. Depois me cobra. Aí eu vi, você também falou que o Vasco vai engrenar em umas 5 vitórias seguidas, né? Menos uma já tá, ganhamos. Isso é fato. Não, no Brasileiro, tá? Não é a Copa do Brasil, não conta. Isso daí. Mas deixa eu trazer aqui também os relacionados do Atlético Paranaense pro jogo contra o Vasco. Léo Link, o Kaique Rocha, Thiago Heleno, Léo Godoy, Dudu, Gabriel, Zapelli, Diário, é isso? Não sei o nome dele aqui, Matheus Soares, Lucas Beleze, Esquievo, o Madison, o Eric, o João Cruz, o Canobi, esse cara eu gostaria muito de estar com a camisa do Vasco, o Julimar, o Micael, Mateu Gamarra, Fernando, Christian, Felipinho, Nicão, Coelho e Mastriani. Lembrando também que o Praxedes não pode jogar e o Zé Vitor também, né? O Zé Vitor também não pode jogar pelo Atlético Paranaense. Essa aqui é a maior falta, né, cara? Você viu como é que quando o Praxedes entrou em campo, a sorte veio pro Vasco? O Vasco aí fez o gol da virada. Então, assim, brincando aqui com o Praxedes, a gente sabe que a torcida do Vasco tem um carinho, não por ele, pelo futebol dele, mas a pessoa dele a gente não tem nada contra. Mas assim,
pra gente é ruim, né? Que ele em campo é um reforço pra gente, porque ele tá nulo, continua nulo. No jogo contra o Vasco não conseguiu performar nada. A única coisa que ele fez é arrumar confusão lá, ajudou a arrumar confusão, mas jogar bola, que é bom, nada. Mas tem voltas importantes aí pro time do Atlético Paranaense. Eu até comentei na transmissão do jogo de segunda-feira que a gente tava com força máxima naquela situação, e eles não. E a gente teve dificuldade. E agora eles vão ter força máxima ali, tirando o Fernandinho, que ainda também está ali no processo de recuperação. Ele teve uma lesão no adutor da coxa, mas foi grau 3, então grau máximo. Então ele vai ficar aí cerca de 15 a 20 dias fora, não vai ter condição de jogar a Copa do Brasil nem a Sul-Americana, coisa que aconteceu com o Verratti, mas foi no grau menor, foi grau 1, então a gente conseguiu recuperar o Verratti, ele até foi poupado para um jogo para poder jogar. Mas é isso, esses são os relacionados. Mas a gente não tem que olhar, cara, que igual você disse, pô, o Canóbio, pô, queria no Vasco, queria. A gente não pode olhar para isso. A gente tem que olhar e entender que nós temos limitações, mas temos condições sim de sair classificado. Igual eu disse para vocês, 2-1 hoje e sim 1-1 lá na Arena da Baixada. É isso daí. Só para finalizar aqui também, o Mumu, falar que novamente, né, toda uma informação de que todo mundo já está ciente que Coutinho não irá jogar este jogo. Sim. E provavelmente, caso aconteça dele voltar às atividades jogando bola, pode ser no segundo jogo da Copa do Brasil. Né? Muitas pessoas, como você, acham que pode ser contra o rival. Pode ser relacionado contra o rival, não garantido como jogar de cara, né? Eu acho que pra mim, assim, eu já falei isso algumas vezes, já teve umas 2 semanas que eu venho falando sobre isso. Quando ele lá atrás se machuca, né, que a gente tem a notícia da contusão dele, eu falei, ó, cara, pra mim, o Felipe Coutinho só vai voltar na partida contra o time da Gávea, porque ele vai ter um período longo de treinamento, período longo de aperfeiçoar a parte física, e depois do jogo contra o Vitória, na verdade, depois do segundo jogo da Copa do Brasil, a gente vai ter ali 15 dias parado cada data FIFA, então é um momento de ele sim recuperar ainda mais a parte física, não só ele, mas como outros jogadores também. O Vasco vai trabalhar muito isso para melhorar a parte física dos seus jogadores. E aí sim, correr pro último sprint, né? Que agora é o último sprint da temporada. Então, assim, querendo ou não, mano, é o momento de pontuar o máximo possível. É, exatamente. A gente vai ficar com essas notícias aqui para vocês. Na hora do almoço a gente vai trazer mais detalhes. Vamos estar falando aí, repercutindo melhor. E também fazer aquele início ali do pré-jogo, o aquecimentozinho, que a gente vai fazer o nosso pré-jogo próximo do jogo, literalmente. Sim. Bom, Mumu, obrigado, tamo junto aí. E que a gente possa conseguir a vitória. Do Fortaleza tá aí. E vai vencer. Bom, se você chegou até aqui, deixa seu like, compartilhe o link aí pros seus amigos vascaínos. E quem não é inscrito, se inscreva para dar aquela moral pra gente. Tamo junto aí, até mais. Valeu!